Seja grato a Deus em todo o tempo. Amém? Seja grato a Deus em todo o tempo. Nós temos um problema sério com gratidão. Nós não somos gratos a Deus, não somos gratos ao próximo. Na verdade, nós temos uma séria dificuldade em mostrar a nossa gratidão. Mas é preciso entender, irmãos, que é uma necessidade daqueles que amam o Senhor possuírem um coração agradecido, um coração movido, cheio de gratidão pelo Todo-Poderoso. Haja vista que aquilo que Deus fez por nós e faz, não há preço que pague. Amém? E para que você entenda o que é gratidão, gratidão é o reconhecimento por alguém que lhe prestou um grande favor. Ô bênção! É valorizar, irmãos, é reconhecer as dádivas recebidas. Eis aí a definição de gratidão. E nós precisamos possuir um coração cheio de gratidão a Deus, por pior que seja a nossa vida aos nossos olhos. Por mais ruim que seja a tua vida, seja agradecido ao Senhor, porque esse é o nosso dever. Esta é a vontade de Deus para nossas almas em todas as circunstâncias. Seja nos momentos de felicidade, seja agradecido ao Senhor. Nos momentos de tristeza, que teu coração seja grato. Se porventura passas pelas provas, glórias! Glorifique o Criador, porque certamente o Eterno está com você. O Senhor não te deixa, não te abandona. O Senhor é o teu companheiro, Ele é o teu ajudador. Ele anda com você, Ele enche o teu coração de paz, Ele enche o teu coração de esperança. O Senhor é aquele que nos dá forças para seguirmos em frente. Mesmo quando nós olhamos e vemos que o deserto é grande, misericórdia, há todo um Saara pela frente. Deserto do Saara, mas o Senhor te dá forças, Ele te dá condições para que você possa seguir em frente. Em meio às areias escaldantes, você não há de perecer, porque a graça do Senhor é com aqueles que olham para Ele e que possuem os seus corações cheios de gratidão. Amém? E a palavra de Deus, irmãos, nos ensina que sermos gratos é uma atitude essencial no nosso viver, essencial para que tenhamos uma comunhão, um relacionamento verdadeiro com Deus, essencial para o nosso crescimento espiritual, para que a cada dia possamos crescer, sermos fortalecidos e nos alegrarmos com o amado de nossas almas. Glórias! Quando você lê a palavra de Deus, você há de ver que todos aqueles que foram fiéis ao Senhor tiveram um coração agradecido, foram gratos a Deus, porque eles conseguiram enxergar a graça, a misericórdia, o zelo, o cuidado do Senhor para com as suas vidas. Eles sabiam que Deus estava ao seu redor, que o Senhor estava com eles, que era o Senhor que os impulsionava, que lhe dava força, concedia-lhes forças para seguir em frente. E esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas hoje. Não olhe diferente, o Senhor é o mesmo. Nós, muitas vezes, é que somos diferentes. Nós somos diferentes, porque nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que a história de Abraão, por exemplo, se resume em poucos capítulos. Mas quando você olha um pouco mais com atenção, você há de ver que ele viveu 175 anos, se eu não estou equivocado. Mais de 170 anos sobre a face da terra. Ou seja, foram 170 anos ou mais, esperando no favor, esperando na graça, esperando no cuidado de Deus. E isso, amados, um dia após o outro. Misericórdia! E aquele tempo, com certeza, naquela época, o tempo certamente passava um pouco mais lento. Sei lá, era diferente. Os dias eram mais demorados. No entanto,
Abraão, entre outros, esperaram confiantemente no Senhor e viram a graça de Deus sobre as suas vidas. No entanto, hoje nós não vamos falar a respeito de Abraão, sim da necessidade de sermos gratos a Deus em todo o tempo. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ouçamos o que nos ensina o apóstolo Paulo. Na verdade, ele estava ensinando a igreja de Tessalônica. No entanto, é uma palavra útil para as nossas vidas hoje. Está projetado aqui para melhor nós assimilarmos a palavra. Mas diz a palavra: em tudo dai graças, glórias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir essa palavra, irmãos? Vamos lá, todos juntos, acreditando, confiando, não com coração hipócrita, mas em tudo dai graças, realmente dê graças ao Senhor. Vamos lá então? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco. Aleluias. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela revelação da palavra. E nesta noite eu quero clamar que Tu venha nos dar direção, Senhor. Venha falar conosco para que o nosso coração, Deus, não seja tão duro, mas que tenhamos um coração agradecido, um coração maleável, para nos rendermos diante do Teu altar, Senhor, para Te louvarmos e adorarmos por tudo quanto Tens feito, sermos agradecidos a Ti, reconhecermos o Teu favor, o favor imerecido para com as nossas almas. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém, aleluias. Amém, queridos? Glórias! Você já agradeceu Deus hoje? Olha só como são as coisas. Nós precisamos aprender, e isso é uma lição que nós precisamos praticar em casa diariamente. Todos os dias da nossa vida. Acordar. A primeira coisa que você deve fazer é: muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Glórias! Agradeço, Senhor. As nossas orações, elas precisam ser marcadas pelo início. O início é agradecermos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, pela manifestação da sua graça, do seu poder para conosco, para que Ele nos guarde e nos proteja no decorrer da nossa existência. E quando assim fazemos, irmãos, vamos experimentar do poder, do cuidado, da manifestação de Deus na nossa existência. Nosso relacionamento com Ele há de sair daquela teoria e será algo real, algo verdadeiro. Vamos experimentar quem é Deus na nossa vida, vamos ver quem é o Senhor e certamente cresceremos espiritualmente. E esse crescimento é uma necessidade até que Jesus volte para nos buscar. Nós vamos ver alguns tópicos, vamos falar da importância da gratidão a Deus em alguns aspectos. E o primeiro aspecto é: seja grato em resposta ao amor de Deus. Amém? Seja agradecido pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, nós muitas vezes não enxergamos o amor do Senhor. Nós não enxergamos. As dificuldades são tão grandes, o nosso coração é tão enganoso, o nosso coração quer tantas coisas, o nosso coração navega na maionese dia após dia, e é preciso trazermos esse coração amarrado ao Senhor, para que não venhamos perder de vista o cuidado do eterno para com a nossa existência. E às vezes, irmãos, nós nos esquecemos de agradecer, de louvar ao Senhor pelo seu amor que é tão grande para com as nossas almas. O que seria de nós, irmãos, se não fosse o amor de Deus para conosco? Já certamente teríamos sido consumidos, mas é a mão de Deus que nos guarda, é a proteção do Senhor que nos envolve. No Salmo capítulo 136, versículo 1, ouça o que diz o salmista anônimo:
Não sabemos quem é o autor desse salmo, no entanto, a sua palavra é forte o suficiente para trazer uma revelação ao nosso coração. Salmo 136, versículo 1. Diz o salmista: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, entenda misericórdia como amor, porque o seu amor dura para sempre, dura para sempre. Esta é uma verdade do Senhor sobre as nossas almas, porque o Senhor nos ama de forma incondicional, seja você legal, seja você uma pessoa firme na sua presença, seja uma pessoa de oração, uma pessoa de busca, uma pessoa que louve e adore. O Senhor com certeza ama este, mas também ama o miserável pecador que está mergulhado na lama do pecado. Este também é objeto do amor do Senhor. No entanto, amados, aqueles que se colocam diante do altar, aqueles que rendem graças ao Senhor, aqueles que adoram o Todo-Poderoso, estes são alvos da grande misericórdia. O Eterno vem sobre eles, o Senhor move sobre as suas vidas, o Senhor manifesta a sua glória sobre a sua existência. Deus abre as portas, as comportas, Deus faz chover sobre a nossa vida a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Oh, glórias! E o salmista com certeza já havia experimentado do amor de Deus na sua vida, e ele no decorrer desse salmo expressa quão bom, quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. E ele diz, amados, que nós precisamos possuir um coração agradecidos, cheio de gratidão. Gratidão ao Senhor pelo seu amor, pelas suas maravilhas. Você já parou para refletir nas maravilhas de Deus? Às vezes nós não meditamos no poder, na graça do Eterno. Nós não meditamos. É preciso, amados, olharmos e vermos a criação do Senhor e glorificarmos a Deus pela sua grande criação, pela manifestação do seu poder. E ainda a sua misericórdia, vemos ainda a fidelidade do Eterno para com a nossa vida. Você é amparado pelo Senhor, Deus anda ao teu redor, Deus te guarda, Deus te protege, a mão do Senhor está sobre a tua vida. É o amor de Deus que se manifesta, é o amor de Deus que manifesta-se sobre a tua existência. Sem contar, irmãos, sem contar, Jesus Cristo que foi sacrificado numa cruz, foi sacrificado para que nós pudéssemos hoje possuirmos um coração aberto, uma mente sensível, um coração cheio do Espírito de Deus, e assim reconhecermos quem é o Senhor e aquilo que Ele fez para conosco. Amém? Irmãos, pelo seu amor incondicional, nós somos hoje objetos da misericórdia eterna do Senhor. Se você está vivo, é a misericórdia do Senhor para com a tua vida. É o amor, entenda a misericórdia como amor. É o amor do Senhor para com a tua vida. O Senhor é amoroso, é misericordioso. O Senhor cuida de você. Nós não temos muitas vezes essa visão e levamos a coisa meio que no piloto automático. Não viva dessa forma. Mas entenda que o Senhor, Ele é pessoal. Ele cuida de você de uma forma pessoal. O amor do Senhor se manifesta sobre a tua existência. Amém? Mas vamos ver mais um aspecto que nós devemos observar e mostrarmos a nossa gratidão ao Senhor em todo o tempo, no meio das dificuldades. No meio das dificuldades, necessário é que mostremos a nossa gratidão ao Senhor. Já lemos o texto, vamos repeti-lo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ouçamos a afirmativa do apóstolo Paulo. Ele diz: em tudo dai graças. Entenda esse em tudo como todas as situações. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todo momento, tudo é tudo. Amém? Tudo é tudo. Você só não pode dar graças ao Senhor pelo pecado.
excetuando o pecado, dê graças a Deus por tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Para conosco. Oh, glórias! O texto diz convosco, mas vamos personalizar. Conosco é a graça, é o cuidado do Senhor para conosco. Irmãos, existem desafios na nossa vida como servos de Deus. Muitos desafios. Quantos desafios? Um deles é sairmos de casa às quartas-feiras, aos domingos, para estarmos aqui. É um desafio. Outro desafio é orarmos. Este é grande. Lermos a palavra de Deus é um desafio gigantesco. Este é grande também. Sermos fiéis ao Senhor, outro desafio. Vivermos em santidade, só para os fortes. Porque quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. Se você é fiel, tens o Espírito Santo, tu és forte e você consegue viver em santidade. Amém? Nós somos desafiados, amados, a expressar a nossa gratidão também. Não apenas colocarmos em evidência atos e ações, no entanto, necessário é que o nosso coração seja agradecido. Tenhamos um coração cheio de gratidão, mesmo que tudo vá muito ruim para nós. E geralmente a tendência é que as coisas andem ruins para nossas vidas, por incrível que pareça. Parece que as coisas ruins, elas sobram, elas superabundam, parece que está por aí, mas realmente estão. Nós precisamos buscar o Senhor dia após dia, para que experimentemos da grande graça do Senhor, do grande cuidado do Eterno. E é no meio dessa guerra, a Bíblia diz que nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual, é no meio desse ataque ferrenho, incansável, porque o inimigo te ataca 24 horas por dia. Eis o porquê que quando você vai dormir, necessário é que você ore, consagre a tua vida e peça para o Senhor te guardar durante o sono, porque o maligno vai atacá-lo também durante o sono. E como é que ele ataca? Muitas vezes aparecem as perturbações da noite, o sono foge, os pesadelos e outras coisas mais, que isto não vem de Deus com certeza, mas é o maligno para roubar a nossa paz. Portanto, as dificuldades são tantas, as circunstâncias são tão complicadas, mas quando nós entendemos que estamos vivendo uma vida espiritual, uma vida cercada pelo inimigo, o inimigo está ali, logo ali, nós vamos nos fortalecer no Senhor, porque vamos buscar sua presença, vamos estar com o nosso coração rendido aos seus pés. E quando nós entendemos assim, irmãos, e possuímos palavras de gratidão ao Senhor na nossa boca, certamente seremos fortalecidos no meio das adversidades. O Senhor há de colocá-lo de pé, te dará forças e você há de vencê-las. O Senhor, amados, Ele é aquele que cuida de todos que se achegam a Ele. O Senhor é aquele que enche o nosso coração de fé, que nos dá condições de confiar nele, de esperarmos nele, de não nos desesperarmos com as situações. E nós vivemos um tempo, amados, que o maligno tem agido de uma forma tensa, terrível, porque ele tem trabalhado exatamente nesse aspecto da ansiedade, e nós muitas vezes estamos desesperados com o amanhã. Como será o nosso amanhã? Como será? Aí você já deixa a tua mente navegar nas ilusões do amanhã. E você começa a concluir que teu amanhã será terrível. E as preocupações aparecem, as circunstâncias ficam difíceis. E se você não tiver cuidado, o pecado é gerado. Porque toda forma de ansiedade é pecado contra o nosso amado Jesus. Ansiedade é exatamente a ausência de fé. Se você é ansioso é porque você não tem fé o suficiente. Eis aí o porquê devemos vigiar tanto com relação à tal da ansiedade. Ela é uma das dificuldades. Mas quando ela surgir, ainda no horizonte, tenha um coração agradecido ao Senhor.
Fale com o Todo-Poderoso. Clame ao Senhor, amados, porque Deus está no controle de todas as coisas e nós precisamos acreditar nesta verdade. Deus está no controle. Se você hoje está neste lugar, é porque o Senhor permitiu que aqui você estivesse. Aliás, um pouco mais, é porque o Senhor trouxe você a este lugar. Um pouco mais. Se porventura, claro, isso não se aplica muito àqueles que ficaram em casa movidos pela preguiça, pela indisposição, pelo pecado e outras situações. Estes não, já estão debaixo do castigo do Senhor. Mas aqueles que buscam o Todo-Poderoso, ficaram em casa por um motivo que o Senhor reconhece como justo, certamente é o mover de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus pelo seu controle, pela sua mão ajudadora, a sua mão guardadora, protetora sobre as nossas vidas, no meio das grandes circunstâncias. Amém? Você já foi no deserto? Dizem que é frio pra caramba à noite e quente demais durante o dia. Você olha para um lado, areia, para o outro, areia. Para cima, o sol. Para baixo, areia. Água, nada. Só dificuldades. Às vezes a vida da gente está dessa forma, não é? Você olha para frente, dunas de areia. Para trás, lá vem uma tempestade de areia. Não é só areia, vem até uma tempestade. Para cima, o sol a pino, que só a misericórdia. Não tem para onde se esconder. A sede bate. É tempo de olhar para o Senhor e sermos agradecidos a Deus no meio das dificuldades. Amém, igreja? Mas um dos aspectos que nós precisamos observá-lo para que a nossa vida seja marcada pela gratidão a Deus. Estilo de vida. Ô glórias! Qual é o teu estilo de vida? Qual é o teu estilo de vida? Às vezes nós nem entendemos muito bem o que é essa história de estilo de vida. Estilo de vida, irmãos, de uma forma bem simplificada, nada mais é do que a maneira como uma pessoa vive. Se a pessoa vive de boa, só curtindo a vida, é o estilo de vida dele. Se é uma pessoa que trabalha, é o estilo de vida dessa pessoa. Se é uma pessoa que é dada a algo bom, eis o estilo de vida. Se é um vagabundo, infelizmente, também é um estilo de vida. Mas nós, amados, somos do Senhor. E aqueles que são de Deus são chamados para viverem segundo Deus. E o nosso estilo de vida é refletir Jesus no dia a dia. Às vezes nós nos damos muito mal na nossa vida. A nossa vida não flui. Parece que as coisas não funcionam, na verdade vão de mal a pior, em muitos aspectos. Às vezes, amados, apenas uma observação do estilo de vida é o suficiente para que haja uma mudança radical. Porque quando nós olhamos qual é o estilo de vida, qual é o meu estilo de vida, quando você reflete, será que meu estilo de vida aponta para Jesus? Será que meu estilo de vida permite que Jesus esteja comigo? Será que a minha forma de viver, a minha maneira de viver é segundo o coração de Deus? Será que Deus está comigo? Às vezes, queridos, apenas momentos de reflexão, nós vamos descobrir que o nosso estilo de vida não é o de Deus, mas está mais associado ao inimigo de nossas almas. No entanto, é possível que haja uma mudança. E essa mudança, ela é profunda, precisa ser profunda, a ponto de você possa ser grato a Deus como um estilo de vida. Que a gratidão seja demonstrada no teu viver, na tua maneira de viver. Que a gratidão, amados, possa refletir na tua existência. Que a presença de Cristo Jesus seja visível. Eis aí como precisa ser o nosso estilo de vida. E que nós possamos, dessa forma,
mostrarmos que somos gratos a Deus. E nós somos encorajados, somos sim, encorajados a adotar a gratidão como estilo de vida. Quando você ler a palavra de Deus, e sempre a palavra em evidência, quando você ler a palavra de Deus, você há de ver que ela é o nosso norte. Ela é a direção que Deus deixou para cada um de nós. Se nós observarmos esta direção, este norte, certamente o nosso estilo de vida será para a honra e para a glória do Eterno. E será possível mostrarmos gratidão a Deus no nosso dia a dia. Mas, queridos, há outras situações que nós precisamos pesar. Porque muitas vezes nós não temos uma certa facilidade em sermos gratos a Deus pelas provações. As provações surgem e nós precisamos entender que elas vêm sobre a nossa vida para que nós possamos olhar mais para o Senhor, para que a nossa vida seja refinada, para que a nossa vida seja transformada e tenhamos uma forma de viver que seja agradável ao Senhor. Quando nós olhamos os ourives, aqueles que trabalham com metais, com ouro, prata e por aí, o que é que eles fazem para que o ouro e a prata fiquem puros? Eles mandam fogo nela, muito fogo, não é assim? Derrete o ouro, derrete e deixa ali debaixo do fogo, com muito fogo. Para que isso? Para que todas as impurezas sejam queimadas. O ouro tem o seu ponto de fusão, por exemplo, e tudo aquilo que tem um ponto de fusão mais baixo do que o ouro é queimado. A nossa vida tem um ponto de fusão. O Senhor nos aquece até o ponto que Ele sabe que nós resistimos. E é nesse momento que nós chegamos ao estilo de vida agradável ao Senhor. Eis aí o porquê que muitas vezes as provações surgem, e surgem de todos os lados na nossa existência. Mas é preciso reconhecermos que cada momento da nossa vida é para a honra e para a glória do Senhor, e assim possuirmos um coração agradecido ao amado Jesus. Amém? Eu não citei o texto bíblico, acabei esquecendo, é Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias! Mas, queridos, nós estamos chegando ao final desta palavra. E nessa conclusão eu quero citar o exemplo de Cristo Jesus. Jesus, amados, Ele é exemplo para nós em todas as áreas da nossa vida. Eu quero que os irmãos leiam comigo Mateus capítulo 15, versículos 35 até o 39. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. Dos que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amados, eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Vamos pensar em 10.000 pessoas. Era muita gente. Mas olha só que interessante. Esta é a segunda multiplicação dos pães que nós encontramos na palavra. A primeira está em Mateus capítulo 14. São 2 eventos, parece que é um evento só, mas são 2 multiplicações. Mas veja como foi o proceder de Jesus. Jesus não abriu a boca e disse que haja pães, que os pães sejam multiplicados, que os peixes sejam multiplicados. O que é que Jesus fez? Veja a simplicidade. Como a gratidão a Deus, ela é importante. Tomou os 7 pães e os peixes
e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Versículo 36, Mateus capítulo 15. Jesus apenas deu graças. Viu como é necessário sermos agradecidos ao Senhor? Agradecermos a Deus pelo trabalho, pela saúde, pelo alimento, pela vida, por isso, por aquilo, etc, e etc, e etc. Jesus apenas deu graças. Os peixes não multiplicaram. Continuaram 7 pães e peixes. Não diz quantos peixes tinha nessa segunda multiplicação. Continuavam no cesto, pães e peixes. Sabe como multiplicou-se? Os apóstolos, os discípulos, eles pegavam o pão e davam às pessoas. Pegavam o pão e davam. Da mesma forma o peixe, pegava e dava e entregava. E não faltava dentro do cesto. Não houve aquela multiplicação que fez assim uma montanha de peixes, uma montanha de pães, uma montanha para 10.000 pessoas, no mínimo 10.000 pães. Quantos pães? Não, eles distribuíam, tiravam de dentro do cesto. Isto porque Jesus deu graças. Na primeira multiplicação, a forma é semelhante. Veja como são as coisas. Sejamos, portanto, agradecidos ao Senhor. Não te esqueças, agradeça a Deus, porque o Senhor, Ele faz a bênção cair sobre a nossa vida. Deus nos abençoa. Sejamos gratos a Deus em todo tempo. Glórias! E essas são palavras de ensinos do Senhor para a nossa existência. E vemos, amados, que quando a gratidão é uma realidade na nossa vida, é uma atitude transformadora. Glórias! É uma atitude transformadora. Ela nos leva a reconhecer o amor de Deus, a bondade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Ainda, quando nós expressamos gratidão a Deus, o Senhor nos fortalece, nós somos fortalecidos, o nosso relacionamento cresce e com certeza a nossa perspectiva será positiva em meio às circunstâncias, às dificuldades. E por fim, que nós possamos cultivar uma atitude de gratidão a Deus. Que as nossas vidas, elas possam refletir a presença do Senhor. Que nós, amados, tenhamos como estilo de vida a presença de Deus. Que nós tenhamos, amados, a gratidão como marca da nossa existência, como uma maneira de vida. Que sejamos agradecidos ao Senhor a todo tempo, em todo tempo, e isso sempre. Amém? Se nós observarmos essas palavras, a manifestação do amor de Deus para com a nossa vida será visível, será real. Vamos experimentar da graça, do poder, do cuidado, da misericórdia do Eterno. Ele virá, Ele nos envolverá, Ele nos tomará nas suas mãos. Como eu disse lá no início, em relação a Abrão, na terra de Ur, foi tirado e levado para uma terra que ele não conhecia. Viveu mais de 170 anos sobre a face da terra, mas foi um dia após o outro, e vemos que o seu coração era agradecido ao Senhor, e ele experimentou da presença de Deus a cada instante. Com a história de Abraão, quero chamá-los a atenção para que você arranque do teu coração o imediatismo, mas seja perseverante, porque você viveu o ontem, vive o hoje, e se o Senhor permitir, você há de viver o amanhã, mas é assim, sempre na dependência do amado de nossas almas. E quando nós entendemos isso,
o nosso coração será marcado, a nossa vida será marcada, a nossa existência será marcada pela gratidão contínua, incansável ao Senhor. Oh, glórias! Amém, igreja? Aleluias! Vamos orar então? Vamos orar, clamando para que Deus guarde essa palavra em nosso coração. Amado Deus, muito obrigado pela manifestação, Senhor, pelo mover do Teu Espírito, pela direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nessa noite, Pai, eu quero clamar que Tu venhas guardar esta palavra dentro do nosso coração, para que nós possamos entender a necessidade de possuirmos um coração agradecido, sermos gratos a Ti, Senhor, a todo instante, em todo o tempo, para que a nossa comunhão seja verdadeira, seja cada dia maior contigo, Pai, que possamos experimentar do Teu favor, como muitos que foram agradecidos, que foram gratos, no decorrer da história experimentaram. Que assim também seja conosco, Pai. Oh Deus, abençoe a estes que hão de ouvir essa palavra, para que ela fique gravada no coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Que seja esta verdade em nossa vida. Mensagem 1207.